Olá, seja bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, o programa da Igreja Cristã Maranata destinado para aqueles que estão se preparando para exames e concursos públicos, tudo bem? Você está estudando para algum concurso público? Ou você lembrou de alguém, conhece alguém que vai prestar concurso público ou está pensando em se preparar para concursos públicos? Esse programa é para você, tá? E eu quero pedir uma ajuda especial para você que está nos acompanhando. Eu ainda fiquei sabendo que muitos irmãos não conhecem o programa Foco nos Concursos. Às vezes as pessoas me perguntam sobre o conteúdos relacionados a concursos públicos, até de outras maneiras que as pessoas me procuram, né? E eu pergunto, você sabia que a Igreja Cristã Maranata tem um programa destinado para concurso público, Foco nos Concursos? E muita gente ainda não conhece. Então eu quero pedir a sua ajuda, tá? Primeiramente, o que você vai fazer? Você vai curtir esse programa, tá certo? Você vai deixar um comentário também, uma sugestão de um tema, o que você achou do programa de hoje, tá certo? E também vai compartilhar com uma pessoa esse conteúdo, tá certo? Mas eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão se preparando para concursos, tá? Nós já fizemos programas aqui com dicas específicas de preparação, já falamos sobre concursos específicos, trouxemos aqui irmãos para falar um pouco de carreiras que existem no serviço público, então já há muitos programas com muitos conteúdos para que vocês possam aí compartilhar, tudo bem? E no programa de hoje, nós vamos falar de um tema muito importante, que é como organizar o seu dia para estudar mais. A vida é muito corrida, a gente sabe disso, né? Os dias estão passando muito rápido e é comum que você tenha muitas atribuições ao longo do seu dia. Você tem que trabalhar, tem que estudar, tem suas atividades da igreja, tem que dar atenção à sua família e parece às vezes que está sempre faltando tempo para os estudos, tá? Os dias estão passando rápido, a gente sabe disso, né? O ano de 2025 já caminha aí para o seu final, tá certo? E como que a gente pode, né, conseguir, às vezes, tempos escondidos, mudar um pouco a nossa rotina para conseguir estudar um pouco mais, tá certo? É inegável que você precisa estudar bastante para ser aprovado em um concurso público, ainda mais quando falamos nos concursos mais disputados, tá bom? Mas eu quero te ajudar no programa de hoje a organizar algumas coisas na sua rotina para que você possa conseguir mais tempo de estudo, tá certo? A maior reclamação que eu recebo, tá, das pessoas que estudam para concursos públicos, tá, é a falta de tempo, tá? Tempo para estudar. Então nós vamos trazer aqui algumas dicas práticas para que você possa conseguir melhorar aí o seu tempo de estudos, tá bom? Então vamos lá. A Bíblia fala lá em Eclesiastes 3, capítulo 1, esse capítulo é muito abençoado, muito maravilhoso para as nossas vidas, mas ele começa falando o seguinte, ó, que tudo tem o seu tempo determinado, tá certo? Há tempo para todas as coisas, tá? E você precisa também entender que o estudo para concurso público precisa ser uma prioridade na sua vida, se você deseja efetivamente ser aprovado. Em muitas situações, eu não estou falando aqui que é uma regra, que cada um tem a sua necessidade, a sua realidade de vida. Muitas vezes, quando a gente fala que não tem tempo, a verdade é que a gente não está dando aquela prioridade devida ao estudo. Então, eu queria que você tivesse isso em mente, que o estudo precisa ser efetivamente uma prioridade para você. A hora de estudar é para estudar. Quando for a hora, por exemplo, do seu trabalho, você vai trabalhar. A hora do lazer, do descanso, que também são fundamentais no processo, cada um tem o seu tempo. Tudo bem? Então, agora, com isso em mente, eu quero falar com você o seguinte, ó. Vamos identificar os famosos ladrões de tempo. Aqui eu vou até permitir usar uma expressão um pouco forte, né? Porque, efetivamente, esses ladrões aqui, eles tiram tempo de estudo. E não tiram tempo para coisas produtivas, geralmente. Eles roubam tempo, sugam tempo para atividades que às vezes não são tão produtivas, tá certo? Que não vão agregar nada na sua vida. Então, tenha muito cuidado com esses ladrões de tempo. Exemplo, ó. Quando às vezes a gente fala que não tem tempo, às vezes a gente não está dando a prioridade devida. Está desperdiçando tempo com outras atividades. Quer ver? Ó,
ladrões de tempo mais comum que a gente tem hoje nos dias atuais, tá certo? Por exemplo, redes sociais sem limite, né? É inegável, né, o papel hoje das redes sociais na nossa vida, né? Praticamente todas as pessoas têm algum tipo de rede social, estão conectadas, né, de alguma forma, né? Mas há muitas pessoas que perdem muito tempo do seu dia, tá certo? Com redes sociais que não agregam nada na sua vida. Ficam lá horas e horas trocando de vídeo, em redes sociais como, por exemplo, o Instagram, TikTok, né? Às vezes ficam acompanhando discussões que não levam a lugar nenhum em outras redes sociais. Isso traz até opressões para a vida da pessoa, além de o próprio deixar elas vir muito tempo ali, tá? E é muito comum que muitas pessoas percam tempo precioso que poderia estar sendo dedicado aos estudos em redes sociais, tá? Então tenha muito cuidado com isso, tá certo? Se você usa redes sociais, coloque ali um limite, tá certo? Coloque um tempo, 1 hora, 1h30 por dia. Às vezes a gente acorda e já quer, né, ver as redes sociais, tenham cuidado com isso, né? É claro que algumas pessoas usam de maneira profissional, tem ali a rede social do seu estabelecimento, do seu comércio, né? Tem os seus clientes ali, mas tenha cuidado, né? Coloque um limite aí nas redes sociais, né? As pessoas também querem estudar para concurso, mas também não saem aí das plataformas de streaming, como são chamadas, né? Quer ver um monte de filme, quer ver um monte de série. É claro, como a gente falou, há um tempo para todas as coisas. Você pode ver o seu filme, pode ver a série que você gosta, tá certo? Mas você tem que saber o seguinte, né? É a hora do lazer, é a hora do descanso. Cuidado para não perder tempo, tá? De estudo com séries e maratonas, tudo bem? É muito comum isso acontecer, até porque os filmes, as séries, eles têm essa ideia de reter a sua atenção. Então, você vai ver um episódio, vou assistir só um episódio, mas ele termina muito, às vezes, interessante. Vou assistir mais um, quando você vê, já foi aí um tempo precioso de estudo, tá certo? Cuidado com isso. E a procrastinação. Nós já fizemos um programa específico para tentar reduzir os efeitos da procrastinação, que a procrastinação não é ser preguiçoso, é às vezes uma vontade inconsciente que pode ter várias razões que nos levam a ficar adiando de fazer alguma coisa. Às vezes a gente tem medo de falhar, tá certo? Às vezes a gente tem insegurança, mas nós já fizemos um programa sobre procrastinação. Então, cuidado especial com esses ladrões de tempo, tá? Que sugam muito tempo que deveria ser revertido para estudos. Então, o que eu quero falar para você, você tem a rede social, tudo certo, tá? Use aí, cuidado com aquilo que você acompanha, mas tenta limitar, tá? Colocar uma trava de tempo ali para que você não perca tempo destinado aos estudos, tá? Com redes sociais. Cuidado com as maratonas, com as séries, tá certo? Para também não perder tempo demais e os efeitos aí da procrastinação, tá? Agora, algumas estratégias práticas para você colocar no seu dia, para você ganhar tempo, para você ter mais eficiência, isso vai refletir num tempo maior de estudos. Tudo bem? O que a gente trouxe aqui primeiro, tá? É uma organização da rotina, tá? Quando você tem um plano de estudo já estruturado para a semana, por exemplo, você já separou o seu material, você já sabe o que você vai fazer, quais são as suas metas do estudo, isso aí você ganha tempo. Porque muita gente, eu vou estudar hoje, aí ele senta, pega, onde é que está o meu livro? Vai lá, procura o livro. Qual a matéria que eu vou estudar hoje? Não sei o que eu vou estudar hoje. Aí pensa, define. Qual que é o assunto? Nisso aí você já perdeu muito tempo, tá? Então, organize a sua rotina diária, semanal, de acordo com a sua, né, aquilo que é factível para você. Mas, por exemplo, né, tem ali o seu tempo destinado para estudar já. Organize isso de maneira fixa, tá bom? Para que você já saiba o que vai fazer e isso você vai ganhar tempo.
Trabalhe com microtempos. O que eu chamo de microtempos? Já falei isso em outros programas de outras formas, tá? Às vezes a gente pode fazer o quê? Pequenas sessões de estudos. Eu quero estudar, por exemplo, 3 horas do meu dia. Mas você não precisa estudar 3 horas sequencialmente. Talvez você possa estudar 1h30 de manhã, 1h30 à tarde, tá? Posso fazer pequenos blocos, tá? E é aquilo que a gente também fala às vezes com os nossos alunos, tá bom? Às vezes estudar 20, 30 minutos é muito melhor do que não estudar nada. Você às vezes conseguir resolver 5 questões no dia é melhor do que não resolver nenhuma, tá? Então faça às vezes, né, microtempos, aproveite pequenos espaços que aparecem na rotina para que você possa estudar. Que isso no longo prazo vai resultar em uma carga horária bastante efetiva, tá? Tente reduzir as suas distrações, tá bom? Cuidado, né? Hoje a retenção da atenção das pessoas é algo muito precioso aí, especialmente em tempos de internet, né? Então há toda uma estrutura para poder roubar a sua atenção, roubar seu tempo de estudos, tá? Então cuidado com o uso do celular, tá bom? Com outras coisas que às vezes não te edificam, tá? Essas distrações às vezes até no seu ambiente de estudo. Você vai separar ali, vou começar uma sessão de estudos, mas o ambiente está bagunçado, está cheio de coisas que chamam a sua atenção, tá? Não estou falando aqui de coisas da sua condição financeira, não, de maneira alguma. Estou falando de ter um local limpo, organizado, né? Tire distrações da sua frente, porque isso também atrapalha o seu avanço e acaba também roubando tempo. Então, se você reduzir distrações, o seu celular, tenta deixar ele longe do seu local de estudo, se você puder, né, obviamente, tá certo? Que isso aí, essas distrações, vão roubando pequenos tempos na sua sessão de estudos. Já aconteceu com você de você estar ali, por exemplo, tentando estudar um assunto complexo, aí toca o celular, aí você perde o foco, aí você demora, às vezes, alguns minutos para retomar aquele status de atenção. Retire as notificações também do seu celular, né? Tem gente que tem notificação de tudo. Chega uma mensagem no WhatsApp e toca um barulho, né? Uma notificação na rede social e toca mais outro barulho. Então, isso, cada vez que você ouve esse barulhinho, sua atenção já foi perdida naquele momento, tá? Então, reduza as distrações, tá? Faça um acordo também com a sua família. É muito importante a gente destacar isso, que os estudos para concurso público, esse também é um projeto familiar, né? Por quê? Você vai ter que abrir, às vezes, mão de tempo que era para a sua família para poder estudar, claro, com equilíbrio sempre, tá? Mas quando você for aprovado em um concurso público, com certeza a vida da sua família também vai mudar, tá ok? Então, faça um acordo com a família, nessa hora aqui, entre esses horários, eu estarei estudando. Então, tentem, por favor, né, me ajudar nisso, né? Conversa com o pai, com a mãe, com a esposa, com o esposo, né? Com os filhos, eventualmente, para que possam ceder esse tempo para você estudar. Não é fácil, tá? A realidade de cada um aí que se impõe, mas, por favor, converse com a sua família e fale desse acordo, tudo bem? Que é um acordo familiar também, que todos ali engajados nesse processo tende a ser um pouco mais fácil, tá bom? Outro ponto que eu quero falar com vocês, sobre motivação e mentalidade, tá certo? É importante que a gente entender que não vai sobrar tempo, tá? Você nunca vai ter tanto tempo disponível quanto você acha que deveria ter para estudar para concurso. E essa é a realidade daqueles que têm sido aprovados, tá bom? As pessoas que têm sido aprovadas nos mais diversos concursos públicos do Brasil não tinham tempo de sobra, tá certo? E todo mundo tem essa sensação, olha, eu tinha que estar estudando mais, esse assunto aqui eu queria ter revisto mais vezes, eu deveria ter resolvido mais questões, eu deveria ter comprado mais livros e lido mais, me aprofundado mais. Mas em relação à mentalidade, eu queria que você tivesse isso, tá? Não vai sobrar tempo, não existe tempo sobrando. Tem aquilo que é prioridade para você, tá certo? No tempo que você tiver, naquilo que é disponível para você, faça o seu melhor, tá bom?
tente fazer a sessão de estudo, ainda que um tempo pequeno, de maneira concentrada, de maneira focada, para que ela seja a mais efetiva possível, tudo bem? O que mais eu vejo também de alguns alunos que às vezes ficam o dia inteiro sentado na frente de um livro, várias horas sentados na frente de um livro, mas pergunta se eles estão efetivamente estudando. Às vezes, a maioria do tempo, às vezes não é assim. A pessoa está distraída, está pensando em outras coisas, mas está sentada lá, para dizer que estava estudando, tá bom? Então, tenha essa mentalidade, tá ok? De que não vai sobrar tempo, mas você vai fazer a melhor sessão que estiver possível ao seu alcance, tá bom? Outro ponto, né? Comece e seja constante. Tem muita gente que tem a dificuldade de dar o primeiro passo, de começar a estudar para concursos, né? O ano já está acabando e algumas pessoas que eu conheço tinham colocado até como objetivo estudar para concursos no ano de 2025. E o que aconteceu com muitas delas, né? Não porque tiveram uma grande dificuldade ou um grande problema que as impediu. Às vezes não conseguiram dar o primeiro passo. Ou apenas estudou algumas aulas, teve uma pequena motivação, mas não teve constância, tá? Motivação é algo que às vezes você está motivado e às vezes não. Mas o concurseiro, aquele que estuda para concurso, ele precisa de disciplina e ele precisa de constância, tá certo? Você não tem que estudar 10 horas todos os dias para passar num concurso público, tá? Você tem que ser constante, tem que estudar sempre, estudar da maneira melhor que funciona para você. Mas ter constância, tá certo? E isso vem como, é até redundante falar, mas ela vem com o tempo, tá certo? Tendo também clareza no objetivo, olha, o que vai acontecer com a minha vida quando eu for aprovado no concurso público? O que muda para mim quando eu for aprovado, né? O que eu vou conseguir, o que eu vou conquistar, né? Então tenha isso como uma motivação principal, tá bom? Comece e seja constante, tá ok? E ó, relembrar aqui testemunho de irmãos que vieram no nosso programa. Nós entrevistamos irmãos aqui que foram aprovados em concursos públicos e todos relataram as dificuldades que passaram, né? De adquirir material de estudos, de ter constância, de passar por reprovações, de conciliar, às vezes, o tempo de estudo com as atividades que tinham, por exemplo, na igreja, no trabalho, na família. Mas todos eles relataram aqui, ó, primeiramente para nós, né, como servo do Senhor, o Senhor está ao nosso lado, Ele vai nos ajudar nisso, tá certo? Então, você pode estar aqui ouvindo o nosso programa e pode até mesmo estar pensando, começou a estudar e parou, ou nem conseguiu estudar efetivamente, queria ter esse objetivo e não conseguiu colocá-lo em prática, ou às vezes até não se sente capaz. Muita gente não acha assim, concurso público não é para mim, eu não tenho essa capacidade para conseguir isso, tá? Mas nós somos servos do Senhor, né? Ore, coloque diante do Senhor essa causa. Se ele for o melhor para a sua vida, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai estar com você nesse momento. E no programa de hoje, nós falamos como que você pode ajustar a sua rotina, algumas dicas de aplicação prática para que você consiga mais tempo para estudar, tá certo? Então, a gente vive uma vida corrida com muitas atribuições, muitas atividades, mas com alguns ajustes a gente pode sim conseguir mais tempo para estudar. Nós falamos para você identificar e cortar da sua rotina aqueles ladrões de tempo, né? Uso de redes sociais sem limites, né? Que você possa, às vezes, evitar algumas estratégias para evitar a procrastinação nos estudos, tudo bem? Perder tempo com algumas coisas que não agregam aí discussões na sua vida, que possam... Isso aí acaba roubando tempo, tá certo? Nós falamos também sobre ajustar a sua rotina. Você ter uma rotina planejada vai te fazer ganhar tempo, porque às vezes a gente fica muito tempo decidindo o que fazer. Se você já tem uma rotina, uma agenda semanal preparada, você vai ter mais eficiência e vai ganhar mais tempo. Nós falamos sobre microtempos. Pequenas sessões de estudo podem ser muito eficientes, tá?
E cada pequena sessão dessa você vai agregando no final do dia, de uma semana, de um mês, você conseguiu mais tempo para estudar, tá? Nós falamos também sobre mentalidade e acordo com a família. Foi bem claro para dizer que não vai sobrar tempo, tá? O estudo precisa ser uma prioridade para você, mas sobrar tempo não sobra tempo para ninguém. A gente precisa dar a devida prioridade para o nosso estudo. E falamos também que o concurso público é um projeto familiar, tá certo? Converse com a sua família, né? Que durante a sua sessão de estudos você precisa de estar ali bastante, né, atento, para eles tentarem dar um tempinho para que você possa estudar efetivamente, tudo bem? E esse foi o nosso programa Foco nos Concursos de hoje. Agradeço a sua audiência. Lembrou de alguém? Compartilha esse programa e até o próximo programa Foco nos Concursos. A paz do Senhor.